A paz do Senhor, meus amados irmãos, amadas irmãs, é muito bom estar aqui para falar para vocês e esperamos que essa fala possa trazer conforto, edificação, motivação e orientação para a sua caminhada, no nome precioso de Jesus, tá bom? Nós vamos orar ao nosso Deus e Pai e vamos estar louvando, tá certo? Nosso Deus e Pai, nós te agradecemos por esse momento precioso que nós estamos reunidos em torno da Tua Palavra. E a Tua Palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Senhor, nós estamos aqui para sermos confortados pelo Teu Santo Espírito, Senhor. Rogamos que a presença dEle esteja na vida de cada ouvinte nesse momento e que haja transformação, que haja, ó Deus, consolo, que haja edificação na vida de todos os nossos ouvintes. Em nome de Jesus, nós te rogamos isto. Amém. Queridos e queridas, estamos aqui para trazer uma reflexão sobre esperar e esperançar. São dois verbos que às vezes nós confundimos, mas são inteiramente diferentes. Um é da inércia, que é o esperar, e outro é do movimento, que é o esperançar. E a palavra de Deus, Hebreus 11, diz que a fé é a esperança das coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Então eu começo já frisando aqui para vocês a certeza. Certeza envolve o nosso raciocínio, envolve o nosso cérebro. Também a palavra convicção de coisas que não se veem. Convicção também envolve as nossas faculdades mentais. A palavra, nesse capítulo 11 de Hebreus, diz, versículo 7, que pela fé Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação da sua casa. Ele não esperou, ele recebeu o modelo, o projeto, e ele partiu para a feitura da arca, a construção da arca, esperançoso. Também diz em Hebreus 11 que Abraão, quando ele foi chamado, sai da tua terra e da tua parentela, ele não ficou esperando. Ele pôs-se com a esposa a caminho da terra prometida. Ele saiu. E nós todos sabemos que até chegar lá, houve muitos movimentos e muitas paradas, mas ele saiu de onde estava, ele deixou a sua parentela. E a palavra de Deus diz em Hebreus 11, 13, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra, vendo-as de longe, eram pessoas esperançosas, não pessoas que ficavam paradas esperando alguma coisa acontecer. O versículo 17 diz que pela fé Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque em sacrifício. Ele ofereceu o próprio filho em sacrifício. Isso é muito duro, isso é muito profundo. Ele não ficou esperando. Ele subiu ao monte com seu filho, com a lenha, com o fogo, para oferecê-lo em sacrifício. E nós sabemos que isso acabou não acontecendo, porque ele estava sendo posto à prova por Deus. Não é?
Então, o versículo 26 diz: porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, que contemplava galardão. Está falando de Moisés. Moisés partiu para a obra, não é? E em relação a esses homens e mulheres, não é? E Raabe está aqui. Raabe era uma mulher esperançosa, não é? O versículo 38 diz: homens, e eu diria mulheres, dos quais o mundo não era digno. Não era digno. Então, voltando à questão de esperar e esperançar. Esperar é diferente, muito diferente de esperançar. E por ignorar essa distinção, muitos crentes nas igrejas, muitas pessoas estão perdidas pelos caminhos da vida, com uma fé inerte, inoperante e improdutiva, porque passam a vida toda esperando. Estão esperando que tudo dê certo. Tem muita gente assim, que tudo seja resolvido da melhor maneira possível, mas elas estão paradas. Enquanto estão nas arquibancadas, assistindo as bandas da vida passarem. Estão esperando na cama que o emprego bata em suas portas. O emprego não vai bater nas suas portas. Estão esperando passar nos concursos dos sonhos da vida, sem dedicação específica e profunda, esperando que Deus faça a tarefa que elas precisam fazer, esperando os pais morrerem para ficarem com a herança. Infelizmente tem muita gente assim, esperando a empresa chamar para o trabalho. Ao invés de telefonar e ir lá, eles estão em casa esperando a ajuda do Estado, a ajuda da igreja, a ajuda das instituições, a ajuda dos parentes, dos amigos. Esse é um equívoco teológico horrível, medonho da vida de muitas pessoas. Jesus, irmãos e irmãs, saía com seus discípulos para pescarem, enfrentando ventos e ondas, mas sempre em águas profundas. Quem quer peixes preciosos, de qualidade, caros, vai pescar em águas profundas. Eles não ficavam esperando os cardumes na areia. Quem espera em águas rasas pode até pescar alguns peixes, mas são pequenos, são peixes baratos, peixes que o mercado está cheio deles. A mulher que sofria de uma hemorragia crônica e gastara todos os seus recursos financeiros em busca da cura e não foi curada, e continuava doente, e agora pobre, escorraçada, estigmatizada pela religião judaica, ela não ficou esperando Jesus passar na porta da sua casa. Não. Enfrentou os preconceitos, sangrando-se, foi ao encontro de Jesus e tocou-lhe nas vestes. Tocou de uma maneira tão diferente que Jesus sentiu que dele saíra virtude. Ela foi curada. Foi curada porque ela foi atrás de Jesus.
ela entrou no meio dos homens. Embora a sua situação fosse muito humilhante, ela tocou em Jesus e ela foi curada. Raabe não ficou esperando orientação dos seus familiares. Ela acolheu e escondeu os 12 espias de Israel. Era uma mulher esperançosa e pôde enxergar o futuro dela e da sua família. Não é à toa, irmãos e irmãs, que ela faz parte da galeria dos heróis e heroínas da fé, no capítulo 11 de Hebreus. Quem é esperançoso fica na história e deixa um legado de fé. Esther, ao tomar conhecimento de um plano de destruição dos judeus, não ficou esperando, tomou uma decisão ousada e certeira, expondo a situação para o rei. Ela não poderia ir ao rei, mas ela foi ao rei. Essas mulheres, com muitas outras do passado e mulheres atuais, podem cantar juntas o refrão de uma melodia conhecida. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Deus está precisando de pessoas assim, que sejam movimentadas, proativas, pessoas que têm foco, pessoas determinadas, especialmente em momentos difíceis da vida. Vamos colocar um homem aqui em nossos comentários. Eu já falei dele um pouco atrás. Abraão. Ele obedeceu a Deus, saiu da sua terra, deixando os seus parentes, vendo as estrelas do céu, como se fosse a sua descendência. Deus mandou ele olhar para as estrelas do céu. Tem que levantar a cabeça, irmãos. Tem que olhar para cima. E ele olhou milhares de estrelas. E assim seria a sua descendência. Apesar da esterilidade da esposa, ele era um homem esperançoso. Também não é à toa que ele é chamado o pai da fé. Quem é esperançoso, irmãos e irmãs, faz a hora. Não cruza os braços esperando acontecer. Não. Quem espera é espectador. Quem espera é observador. É uma pessoa passiva. Esperar é quase sempre subalternidade. É quase sempre ficar numa situação inferior, desprestigiada. Quem fica esperando sempre é uma pessoa eternamente dependente. Ocorre exatamente o inverso com o verbo esperançar. Esperançar é levantar-se e ir atrás, agir, construir alternativas e soluções. Esperançar é levar adiante um projeto, é lançar-se em novas direções. A vida tem muitas direções e a gente precisa ter discernimento para saber em que direção ir. Esperançar é superar as adversidades do caminho, promovendo mudanças e tendo confiança no futuro.
é levantar a cabeça e olhar para o céu. O filho pródigo não ficou esperando o pai no meio dos porcos. Preste atenção nisso. Ele não ficou lá, ele caiu em si, entendeu que fez tudo errado, mas ele não ficou lá no meio do estrume dos porcos. Não, ele tomou uma decisão. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Quem sabe, meu irmão, minha irmã, você precisa dessa decisão na sua vida nesse momento. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E ele fez isso. Saiu do chiqueiro com os mesmos pés que entrou. Tem muita gente que entra com os próprios pés no chiqueiro e na hora de sair precisa dos pés dos outros. Esse camarada saiu com os próprios pés. Acredite que você pode sair da situação adversa que você está vivendo com os seus próprios pés. Deus espera que você saia com os seus próprios pés, mas a decisão nasce na sua cabeça, no seu cérebro. Então, irmãos e irmãs, o esperançoso é como um rio que corre, desviando dos obstáculos, até o final, com música e poesia, olhos abertos. Em muitas situações que nós vivemos, nós oramos com os olhos abertos, entendendo que tudo tem um propósito na vida, que nada é por acaso, tudo tem um propósito na vida, nada é por acaso. Essa situação de adversidades, de problemas, de lutas, não é por acaso, há um propósito nela e nós precisamos descobri-lo. Descobrir que Deus está querendo falar conosco. E com a Adélia Prado, a poetisa brasileira, se pergunta: a vida rui, a vida rola, mas não cai. A vida, apesar de todas as dificuldades, a vida é boa, a vida é maravilhosa. Deus está permitindo que você me ouça, e o Espírito Santo provavelmente está mexendo no seu coração, promovendo mudanças. Nós precisamos de uma fé que nos motive, que nos empurra rumo aos nossos propósitos, aos propósitos dados por Deus. É esperançando que vamos removendo o medo, as inseguranças, incertezas e mentiras desse mundo cheio de fraudes, cheio de enganos. Quando juntamos fé e esperança de esperançar, nós potencializamos as nossas faculdades mentais e transformamos os cenários da vida, mudamos tudo. É fé e esperança do verbo esperançar. Queridos e queridas, a tragédia não é a morte das pessoas. A tragédia é a morte daquilo que está dentro das pessoas. Quem disse isso foi Albert Einstein. A tragédia não é a morte. A tragédia é a morte daquilo que Deus colocou dentro de nós. Quantas pessoas que estão morrendo esperando.
não se movimentaram, faleceram com os tesouros de Deus. É por isso que os cemitérios do nosso município são os lugares mais ricos da nossa cidade. Milhares e milhares de pessoas vão morrendo e saem dessa vida devendo à humanidade. Levaram com elas os dons preciosos de Deus, habilidades vindas do céu. Você não pode morrer devendo à humanidade. Você não pode morrer esperando. Você precisa se levantar e se apropriar do verbo esperançar. Porque esperançar é lutar contra o fatalismo cínico e imobilizante dessa sociedade que está aí. Esperançar é ser contra o determinismo predado. Que você vai continuar morando nessa casa com goteira o resto da vida, com esse carro velho, com essa vida de mais ou menos. Isso não é o plano de Deus, isso é determinismo predado. E você acreditou nisso. E nós não. Esperançar é ir contra a negação da vida. Que a vida é si mesmo, que todo mundo vai morrer um dia. Todos nós vamos morrer um dia, mas a gente tem que morrer com dignidade, sendo respeitado, deixando um legado para trás. Morrer depois que se esforçou, que foi ao máximo, que deu o máximo de si para a humanidade, aí sim. Mas não morrer antecipadamente, como o Peru morre antes do dia de Natal. Isso não é vida. Esperançar é lutar contra as trevas que tentam nos cobrir. Vivemos dias difíceis, que trevas e trevas e trevas, de todos os recintos da sociedade. Meus irmãos e irmãs, quem conjuga o verbo esperançar, admite que é um ser inacabado, inconcluso, incompleto, finito. Quem fica esperando acha que já está pronto, que Deus já fez tudo o que tinha que fazer. Quem conjuga o verbo esperançar é alguém que é movido pela investigação, pelas curiosidades, pela criatividade, em busca da vida abundante, por caminhos novos. Jesus veio para trazer vida e vida em abundância, mas esperando, sentado, imóvel, inerte, você não vai conseguir. Que Deus te deu capacidade para se movimentar, para criar. Quem vive esperançando não se conforma com os princípios malignos desse mundo. Não! Quer é luz. Romanos 12 requer a renovação e a transformação da nossa mentalidade enquanto discípulos e discípulas de Cristo. Somos objetos da história e, esperançando, nós vamos transformando-a, nos tornando também sujeitos da história. Você é objeto da história, você precisa ser sujeito da história. As pessoas estão se tornando reféns das adversidades, acomodadas com o destino, prisioneira de ilusões, repetidoras de mantras, sujeitando-se aos ditames do príncipe desse mundo que é o diabo. As pessoas estão acuadas, encurraladas. Chegou o tempo de confrontá-las. Confrontá-las com
o esperançar de Deus, energizado pela fé, serenidade, silêncio e perseverança. Nós somos otimistas esperançosos, linkados com o verbo de Deus que é Jesus. É o esperançar que muda a paisagem do deserto, que dissipa as trevas. É o esperançar que nos enche de coragem. É o esperançar que prepara o jardim para a primavera, para as flores chegarem. Meus irmãos e irmãs, é aprendendo, aprende-se fazendo, aprende-se caminhando, longe da vitimização. Longe da vitimização da espera, longe do fatalismo, longe do determinismo, longe da infantilização. Vamos lutar esperançosamente pelo melhor da vida aqui e agora. Afinal de contas, quem sabe faz a hora e não espera acontecer. Deus te abençoe, te fortaleça, te dê graça e sabedoria. Levante-se, faça como o filho pródigo. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Levante-se, erga a cabeça, porque a vida, apesar de todas as ruindades, a vida é boa. Amém.